Dois conceitos importantes nos dias de hoje aqui no Brasil, no mundo todo, mas principalmente no Brasil, é entender os conceitos de direita e esquerda. Né? Quando a gente fala de direita e esquerda, são dois conceitos da política que é preciso entender. Né? Muitos alunos me perguntam, né? Ou me pedem para gravar um vídeo, né? E está aí o vídeo explicando um pouco. Então, assim, quando a gente fala de direita e de esquerda, esses conceitos, eles acontecem, eles surgem, né, na França, né? Mais precisamente na Revolução Francesa de 1789, onde os jacobinos, né, se sentavam à esquerda na Assembleia Nacional e os gerondinos se sentavam à direita. Né? Então, quais as visões de política, de desenvolvimento econômico que esses dois grupos tinham? Os jacobinos, que se sentavam à esquerda, eles visavam desenvolver ações, né, das camadas mais populares. Eles tinham uma visão mais radical, né? Eles queriam uma república, queriam o desenvolvimento de uma república. Então eles representavam as camadas mais populares, né? Os pequenos comerciantes, né? Os camponeses, os artesãos. Né? Então, assim, seria a classe mais baixa da sociedade francesa da época. E os gerondinos se sentavam à direita da Assembleia Nacional. E esses tinham uma visão de manutenção da monarquia. Eles queriam continuar com a monarquia. Né? Eles queriam que desenvolver ações para favorecer os nobres, favorecer o rei. Tá? Então, assim, esses conceitos de direita e esquerda vêm desta época. E trazendo esse conceito para os dias atuais, né, principalmente no Brasil, no mundo todo, mas no Brasil, a gente está no Brasil e falando de Brasil, a gente tem que entender o seguinte: direita e esquerda no Brasil, que significa hoje, no mundo, mas principalmente no Brasil, que significa hoje. A esquerda está teoricamente ligada ao socialismo, ao comunismo, né? E o desenvolvimento de ordens, de um sistema econômico mais socialista, comunista, teoricamente. Né? Teoricamente, também, o conceito de direita está ligado ao capitalismo, né? As formas de desenvolvimento liberal, né, que o capitalismo prega, ou seja, a não intervenção do Estado nos assuntos econômicos da sociedade. Tá? Quando a gente fala de esquerda, a esquerda ou o comunismo é a implantação de um Estado total, um Estado forte, onde o Estado intervenha na economia, né? Onde haja as principais empresas estatais. Né? Já no capitalismo, o capitalismo prega, né, a não intervenção do Estado, dos governantes, do governo, do presidente, né, na economia. Eles defendem uma liberdade total, um liberalismo, né, total, das ações econômicas da sociedade. Agora, vamos colocar ou pôr em prática esses dois conceitos de direita e esquerda. Na prática, como que funciona? Se a gente parar para analisar no Brasil, as pessoas falam que o governo do PT foi de esquerda, né? De extrema esquerda. Negativo, não foi. Tá? E da mesma forma, o governo de Fernando Henrique foi de extrema direita. Creio eu que também não foi. Alguns professores de geografia e de história colocam que sim, mas creio eu que não foi. Tá? Mas cada um desses lados defendia, né, diferentes setores, né, da sociedade. Se você parar para analisar, o Lula, ele trabalhou, né, o Lula, a Dilma, eles trabalharam visando também algumas ações sociais, né, alguns assistencialismo, favorecendo, dando bolsas para estudantes universitários, né, facilitando para você comprar sua casa própria, né, criando o Bolsa Família, que realmente tirou milhões e milhões de pessoas da miséria, com esse assistencialismo, que eu não concordo com esse assistencialismo. É preciso fazer alguma coisa, né? Mas esse assistencialismo eu não concordo muito não, porque a gente precisa criar políticas públicas sólidas, né, para que as pessoas não precisem de Bolsa Família, né? O Lula não fez isso, na minha concepção. O Lula trabalhou para as empresas, trabalhou para os bancos, né? O Lula trabalhou visando o mercado internacional, o mercado, enfim, capitalista também. Tá? Mas só que assim, não foi tanto quanto nos governos anteriores, principalmente do FHC. O do FHC, do Fernando Henrique Cardoso, de 94 a 2002, né, esse governo ele trabalhou mais favorecia também as classes mais baixas, mas trabalhou mais favorecendo, né, as empresas,
né, as multinacionais, né, as privatizações, privatizando tudo que é do Estado, tudo que pertence ao Estado. O Fernando Henrique Cardoso, ele fez isso, né? Só que é o seguinte, a gente precisa entender que não tem condição do planeta ou de um país, né, se desenvolver nos dias de hoje, principalmente um país emergente, né, subdesenvolvido, industrializado como é o Brasil, sem a empresa, sem as multinacionais, sem as indústrias, porque senão vai acontecer o que aconteceu na Venezuela. Se você fechar totalmente, né, as fronteiras, se você fechar totalmente, né, o mercado para essas empresas, elas vão embora, o emprego vai embora, né, a economia vai cair, a inflação vai aumentar. Nós precisamos dessas empresas. Agora, nós precisamos também de favorecer a classe mais pobre da sociedade. É preciso aliar, né, esses dois modelos. Né? É preciso desenvolver o que eu chamo, né, o que eu digo que eu sou, que é um capitalismo de esquerda. Né? É um capitalismo favorecendo as empresas, mas favorecendo também a classe mais pobre, né? Os mais pobres, os trabalhadores. Né? A gente vive num país onde a desigualdade social é extrema, a gente vive num país onde não fizemos a reforma agrária, a gente vive num país onde a concentração de renda é muito grande, tá? Então, assim, direita e esquerda, né? E qual a minha opinião sobre isso? Cara, eu sou um capitalista de esquerda, né? Não sou comunista. Não me manda ir para Cuba, eu não sou comunista. Eu sou um capitalista de esquerda, né? Valeu.